Quando eu era mais novo, algum tempo atrás, as meninas diziam assim, cara, tu tem um papo muito interessante, não há quem resista. E eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito simpático, muito comunicativo. Mas aí é um negócio muito interessante, porque quando eu era bem mais jovem, meu pai contratou um pedreiro para fazer um serviço na casa dele. E aí o cara, muito bacana e tal. E aí um belo dia o cara perguntou, e aí, cara, como é que tá aí? Muita namorada? Eu falei, nada, cara, tá numa fase difícil agora, porque tem épocas que a gente tem muita namorada, outras tem nada, sozinho. Ele falou, cara, a gente vai num local ali, que tem uma reunião ali, e aí a gente vai lá e aí faz uma reza lá, tem uns, tem uns negócios lá, uns passes, umas coisas. Eu não sabia bem o que era aquilo, né? E aí, um belo dia eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era um centro de macumba. Para você ver o que a gente faz quando é jovem, sem saber. E aí, quando eu cheguei lá, aí o capeta lá, o caboclo lá, falou, e aí, meu irmão, o que tu quer? Falei, pai, eu quero arrumar muita mulher aí, porque eu tô numa fase ruim agora. O cara, não, tranquilo, eu vou botar muita mulher na tua mão. Aí só tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Né? Imagina que era aquelas coisas que leva galinha, leva prato, leva cuscuz, leva farofa, leva bebida, né? Eu falei, aí depois eu falei, não, eu pensei, né, rapaz, não vou levar essas coisas não. Não levei, mas o demônio, mesmo assim, ele te dá com a mão para tirar com a outra. Ele botou muita mulher na minha mão. E aí começou uma fase de muita fase. Muitas mulheres, né? E eu, meu amigo, eu já ia na boa. Oh, para tu ter ideia, eu andando na praia, e aí eu passava, e aquelas mulheres bonitas, né? De biquíni na praia e tal, e eu olhava, e eu passava, olhava, ela olhava para mim, e eu ia embora. Aí vinha aquela voz no meu ouvido, volta lá e fala com ela. E eu andando, aquela voz, volta, fala com ela. E eu voltava. E chegava, tudo bem, é prazer, quer te conhecer. Tá, pois não, papá, começar. Daí a pouco, eu já ganhei uma mulher, já estava abraçando, estava pegando o telefone, dava um beijo e tal. E aí, às vezes que eu não falava, que eu não voltava para isso, para conversar com a pessoa, eu passava a noite toda com raiva de mim. Só que nessa época eu achava que eu era o cara, eu era o bambambam, bam, bam, eu era o gostosão. E as mulheres falavam, não, cara, você não tem quem resista. Para ter ideia, eu peguei um ônibus para o centro da cidade, verdade, peguei aí, fui resolver algumas coisas, quando eu voltei do centro da cidade até a casa dos meus pais na época, dá 15 quilômetros. E aí sentou a menina do meu lado, e a menina bonita, eu comecei a olhar do lado, comecei a bater papo, e um papo flui. Hoje em dia eu não tenho mais nem a metade desse papo, mas era tanto papo, é tanto assunto, eu sempre fui um cara músico, né, criativo, compositor, fala de uma coisa, fala de outra, fala de coisa, daí a pouco no meio do caminho eu já estava abraçado com a menina, pelo telefone dela, e aí consegui convencer a menina, porque eu morava na avenida principal e o ônibus passava em frente. E aí nesses 15 minutos, 15 quilômetros, eu ainda consegui convencer a menina para conhecer o meu apartamento. E a gente ficou lá numa boa e tal, só que eu nunca senti um negócio desse. Eu sentia assim flutuar na cama, assim, eu ficava no ar. Sentia assim como se o meu espírito estivesse voando em cima da cama e o dela, e a gente, um do lado do outro, flutuando em cima da cama. E eu nunca senti um negócio daquele ali. Por isso que dizem que o adultério, a prostituição, é um dos pecados que mais entristece e desagrada a Deus, porque você une corpo, alma e espírito. O pecado geralmente são externos. Se o cara mente, né? Se o cara engana alguém,
se o cara é falso, se o cara bebe, fuma, todo tipo de pecado é uma coisa externa. Mas a prostituição é um pecado interno, porque Jesus não falou, né? Deixará pai e mãe e uniciar a uma mulher e tornar-se uma só carne. Então você se torna só uma carne. E quando você se une com a pessoa que ela tem o demônio da pombagira, você faz parte como um só corpo. Então, muitas pessoas têm muito trauma, têm muitas mágoas, têm muitas coisas, não sabe por que é. É porque essa parte de energia negativa que ela absorveu de outras pessoas no passado. Outros namorados, outras namoradas. E a pessoa absorve essas coisas espiritual. É um negócio muito sério. E as pessoas veem e não sabem por que é que passa anos e anos e a vida não flui, aquela coisa não vai bem, sempre tem sonho ruim. Eu mesmo sonhava com caldeirão pegando fogo, sonhava com monstro, sonhava com panela pegando fogo. Via praticamente, sentia alguém dando um laço nas minhas pernas, sentia alguém me enforcando. Era um negócio sério e eu só falava assim, o sangue de Jesus tem poder. E aí é um negócio muito sério, então a gente deve pensar 3 vezes antes de se envolver com a pessoa. Se possível, com a mesma fé que você, porque a pessoa se envolver fisicamente, eu digo sexualmente com uma pessoa, você tem que pensar muito isso aí, porque você está se unindo, a pessoa não sabe qual é o que ela faz, se ela é uma macumbeira, se é uma espírita, se é uma endemoniada, se é uma adepta de Satanás, e aí você está se envolvendo com a pessoa e você vai tornar-se uma só carne com aquela pessoa. E aí o demônio que está nela te perturba, começa a te influenciar, e você não dorme direito, você tem insônia, você tudo dá errado, você não tem paz. Então é o que eu queria contar, e mais outros fatos, os acontecimentos espirituais eu conto no próximo vídeo. Quando eu era mais novo, algum tempo atrás, as meninas diziam assim, cara, tu tem um papo muito interessante, não há quem resista. E eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito simpático, muito comunicativo. Mas aí é um negócio muito interessante, porque quando eu era bem mais jovem, meu pai contratou um pedreiro para fazer o serviço na casa dele. E aí o cara, muito bacana e tal, e aí um belo dia o cara perguntou, e aí, cara, como é que tá aí? Muita namorada? Eu falei, nada, cara, tá numa fase difícil agora, porque tem épocas que a gente tem muita namorada, outras tem nada, sozinho. Ele falou, cara, a gente vai num local ali, que tem uma reunião ali, e aí a gente vai lá e aí faz uma reza lá, tem uns negócios lá, uns passes, umas coisas. Eu não sabia bem o que era aquilo, né? E aí, um belo dia eu fui. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era um centro de macumba. Para você ver o que a gente faz quando é jovem, sem saber. E aí, quando eu cheguei lá, aí o capeta lá, o caboclo lá, falou, e aí, meu irmão, o que tu quer? Falei, pai, eu quero arrumar muita mulher aí, porque eu tô numa fase ruim agora. O cara, não, tranquilo, eu vou botar muita mulher na tua mão. Aí só tem que trazer isso, tem que trazer aquilo, né? Imagina que era aquelas coisas que leva galinha, leva prato, leva cuscuz, leva farofa, leva bebida, né? Eu falei, aí depois eu falei, não, eu pensei, né, rapaz, não vou levar essas coisas não. Não levei, mas o demônio, mesmo assim, ele te dá com a mão para tirar com a outra. Ele botou muita mulher na minha mão. E aí começou uma fase de muita fase. Muitas mulheres, né? E meu amigo, eu já ia na boa. Para tu ter ideia, eu andando na praia, e aí eu passava, e aquelas mulheres bonitas, né? De biquíni na praia e tal, e eu olhava, e eu passava, olhava, ela olhava para mim, e eu ia embora. Aí vinha aquela voz no meu ouvido, volta lá e fala com ela. E eu andando, aquela voz, volta, fala com ela. E eu voltava, e chegava, tudo bem, é prazer, quer te conhecer, tá? Pois não, papá, começar. Daí a pouco, eu
já ganhei uma mulher, já estava abraçando, estava pegando o telefone, dava um beijo e tal. E aí, às vezes que eu não falava, que eu não voltava para para conversar com a pessoa, eu passava a noite toda com raiva de mim. Só que nessa época eu achava que eu era o cara, eu era o bambambam, bam, bam, eu era o gostosão. E as mulheres falavam, não, cara, você não tem quem resista. Para ter ideia, eu peguei um ônibus para o centro da cidade, verdade, peguei aí, fui resolver algumas coisas, quando eu voltei do centro da cidade até a casa dos meus pais na época, dá 15 quilômetros. E aí sentou a menina do meu lado, e a menina bonita, eu comecei a olhar do lado, comecei a bater papo, e é um papo flui. Hoje em dia eu não tenho mais nem a metade desse papo, mas era tanto papo, é tanto assunto, eu sempre fui um cara músico, né, criativo, compositor, fala de uma coisa, fala de outra, fala de coisa, daí a pouco no meio do caminho eu já estava abraçado com a menina, peguei o telefone dela, e aí consegui convencer a menina, porque eu morava na avenida principal e o ônibus passava em frente. E aí nesses 15 minutos, 15 quilômetros, eu ainda consegui convencer a menina para conhecer o meu apartamento. E a gente ficou lá numa boa e tal, só que eu nunca senti um negócio desse. Eu sentia assim, flutuar na cama, assim, eu ficava no ar. Sentia assim como se o meu espírito estivesse voando em cima da cama e o dela. E a gente, um do lado do outro, flutuando em cima da cama. E eu nunca senti um negócio daquele ali. Por isso que dizem que o adultério, a prostituição, é um dos pecados que mais entristece e desagrada a Deus. Porque você une corpo, alma e espírito. O pecado geralmente são externos. Se o cara mente, né? Se o cara engana alguém, se o cara é falso, se o cara bebe, fuma, todo tipo de pecado é uma coisa externa. Mas a prostituição é um pecado interno, porque Jesus não falou, né? Deixará pai e mãe e uniciar a uma mulher e tornar-se uma só carne. Então você se torna só uma carne. E quando você se une com a pessoa que ela tem o demônio da pombagira, você faz parte como um só corpo. Então, muitas pessoas têm muito trauma, têm muitas mágoas, têm muitas coisas, não sabe por que é. É porque essa parte de energia negativa que ela absorveu de outras pessoas no passado. Outros namorados, outras namoradas, e a pessoa absorve essas coisas espiritual. É um negócio muito sério. E as pessoas veem, não sabem por que é que passa anos e anos e a vida não flui, aquela coisa não vai bem, sempre tem sonho ruim. Eu mesmo sonhava com caldeirão pegando fogo, sonhava com monstro, sonhava com panela pegando fogo. Via, praticamente sentia alguém dando um laço nas minhas pernas, sentia alguém me enforcando. Era um negócio sério, e eu só falava assim, o sangue de Jesus tem poder. E aí, é um negócio muito sério, então a gente deve pensar 3 vezes antes de se envolver com a pessoa, se possível, com a mesma fé que você, porque a pessoa se envolver fisicamente, eu digo sexualmente com uma pessoa, você tem que pensar muito isso aí, porque você está se unindo, a pessoa não sabe qual é o que ela faz, se ela é uma macumbeira, se é uma espírita, se é uma endemoniada, se é uma adepta de Satanás, e aí você está se envolvendo com a pessoa e você vai tornar-se uma só carne com aquela pessoa. E aí o demônio que está nela te perturba, começa a te influenciar, e você não dorme direito, você tem insônia, você tudo dá errado, você não tem paz. Então é o que eu queria contar, e mais outros fatos, os acontecimentos espirituais eu conto no próximo vídeo. Quando eu era mais novo, algum tempo atrás, as meninas diziam assim, cara, tu tem um papo muito interessante, não há quem resista. E eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito simpático, muito comunicativo. Mas aí,
É um negócio muito interessante.